Estamos muito alegres em voltar a estar com vocês nesse momento, recordando o que a palavra de Deus nos diz, afeitos ou apegados aos ensinos bíblicos, buscando fazer aquilo que é a vontade do Senhor. Queremos pedir a vocês que continuem orando pela nossa nação, orando por aqueles que estão enfermos e que Deus cuide de nossa saúde, cuide de cada um de nós nas nossas necessidades. Nós queremos hoje voltar a nossa atenção na sequência dos estudos que estamos fazendo em Mateus, e estamos hoje na sequência Mateus capítulo 8, do versículo 18 até o 22. E queremos pensar nesta hora sobre o que o Senhor quer nos trazer, sobre aquilo que é um compromisso que nós temos em seguir a Jesus. Nesse momento em que cremos em Jesus e nos colocamos nas mãos dele para que sigamos o Mestre por toda parte, Jesus requer de nós um compromisso, e nós vamos ver isso no estudo desta ocasião. Vamos fazer então a leitura, mas antes vamos orar ao Senhor, pedindo a direção de Deus. Pai Celeste, muito obrigado, Senhor, por esse momento que temos em estar à Tua presença para preparar-nos para esse momento em que estaremos orando e estaremos também estudando a Tua palavra, praticando os Teus ensinos. Ajuda-nos, Senhor, que cada momento de nossas vidas nós tenhamos essa preocupação em buscar a Tua presença, buscar, Senhor, aquilo que diz respeito à nossa responsabilidade, nosso compromisso com Jesus, para segui-lo para toda parte em que nos dirigirmos. Nós te agradecemos por esse momento. Pedimos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão preocupados pela situação de familiares e aqueles que estão enfrentando todo tipo de dificuldade. Que a tua graça seja sobre todos os nossos irmãos e amigos, familiares e sobre aqueles que se interessam pelo estudo da tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Lemos o texto nesta hora, Mateus capítulo 8, versículo 18 até o verso 22. Assim diz a palavra de Deus. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu Pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. O texto nos parece um pouco duro na forma de Jesus falar, mas tem que entender para quem esse texto foi dirigido e a forma pela qual as pessoas falaram com Jesus. E então entenda que não houve nenhum desprezo de Jesus para com as pessoas, nem aquele que tinha preocupação com seu Pai, nem tampouco para aquele outro que disse que queria ir para qualquer lugar que Jesus mandasse. E nós queremos estudar rapidamente esses dois textos, tirando as lições para nossas vidas. Em Mateus capítulo 8, do verso 18 até o verso 20, Jesus usa a seguinte expressão. Quando Jesus, vendo que muita gente o seguia, ele então ordenou que passasse para outra margem do mar da Galileia. Então, aproximando-se dele um escriba, um doutor da lei, e disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele falou isso para um homem que era um doutor da lei, um escriba, e era respeitado por isso. Mas quando Jesus lhe falou, ele mostrou para aquele homem que ele estava querendo segui-lo para onde ele quer que fosse, mas não era bem assim. Na realidade, ele teria que deixar o seu conforto, as suas prerrogativas, o fato de ser um doutor da lei,
de ter um grupo de adeptos, de pessoas que o seguiam. Então ele disse: olha, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Quer dizer que se você se comprometer a me seguir, prepare-se, você não tem lugar onde pousar, não tem onde dormir, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar, não tem hora para nada. Você vai ter que seguir a Jesus e vai ter que se sacrificar, deixar o seu conforto para seguir o Senhor. É para nós uma expressão talvez um pouco dura, mas Jesus usou aquela mesma expressão para um escriba que vinha falar com Jesus. Era uma palavra que os escribas estavam acostumados a ouvir. E eles mesmos se dedicavam a isto, a uma disciplina rígida que eles tinham para poder estudar a palavra, fazer tudo aquilo. E Jesus mostrou para eles que Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. Vocês têm o celular para poder dormir, descansar, mas eu não tenho. Vocês têm a hora de poder fazer isso ou aquilo, e eu não tenho. Você está pronto a andar comigo nessa situação? Talvez foi Jesus que tratou com eles com uma certa dureza, mas para fazê-lo pensar. Será que ele estava pronto a pagar o preço de seguir a Jesus? E não ter lugar para poder reclinar a cabeça, e não ter horário para poder comer, e não ter nenhuma das vantagens que um escriba, um doutor da lei tinha. Mas houve também um outro dos discípulos que lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Convém pensar que a resposta de Jesus não é resposta dura, sem sentimento, porque Jesus lhe disse: siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Você, à primeira vista, poderia achar que aquilo era uma palavra um pouco dura de Jesus para com um homem que está pensando no seu cuidado em sepultar o seu pai. Primeiro, o seu pai não havia morrido, mas a maneira com que ele falou: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. O que ele está falando é que ele teria compromisso de poder ir cuidar do funeral do seu pai quando isso acontecesse. E ele não disse que o seu pai havia falecido. Ele disse: deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai. E tem que observar que sepultamento naquela época não era uma coisa programada, você fazia a indicação de onde é que seria o sepultamento, a condução que você pegaria para poder ir lá, e todas essas coisas que são associadas ao sepultamento. E Jesus não falou isso para ele. Ele disse para ele: deixa, segue-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Naquela época, para fazer o sepultamento de alguém, havia uma série de restrições, série de exigências, não só com relação à roupa, indumentária, mas com a questão da alimentação, de tudo, enfim, para poder criar uma barreira. E ele, quando queria sepultar primeiro seus mortos, ele disse: olha, eu não posso seguir o Senhor agora. Depois que eu sepultar o meu pai, eu vou e sigo o Senhor. Mas Jesus disse para ele: deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Como é que os mortos vão sepultar os seus mortos? É porque Jesus está dizendo: você está esperando que o seu pai, quando falecer, que você vai sepultá-lo? Então deixa que aqueles que são mortos estão dedicados a isso, ou estão vivendo nesse mundo de uma forma que não é aquela que Deus quer de você, deixa que eles vão primeiro sepultar os seus mortos e depois vem e segue-me. Ele estava querendo dizer isso. Aqueles que estavam procedendo dessa maneira estavam querendo colocar o reino, as coisas relativas à sua família em primeiro lugar, não o reino de Deus em primeiro lugar. Isso pode nos parecer duro na nossa sociedade, para o nosso povo, mas não era uma coisa dura para eles. Deixa os mortos sepultarem os seus mortos, mas deixa isso para trás e vem e segue-me. Jesus o chamou a colocar as suas questões espirituais
acima daqueles que estavam ansiosos para sepultar os seus mortos. Não era assim que Jesus queria que ele pudesse. É uma questão de prioridades. Você tem a prioridade com Jesus, você se dispôs a seguir a Jesus, você não vai ter as preocupações que os outros mortais têm. Você vai ter que conceder a Jesus o primeiro lugar em sua vida. Não se trata de ter para com os familiares uma atitude de dureza, de rejeição da sua responsabilidade como filho. Não. E Jesus não quer isso. Ele esteve em outros sepultamentos, ele não pediu nenhuma coisa para ali. Esteve ali no sepultamento de Lázaro. E ele chegou com algum tempo de atraso. De atraso em termos. Jesus nunca chega atrasado. Mas ele se reteve-se em alguns lugares até que foi ao sepultamento de Lázaro. Chegando lá, ele disse: Senhor, não dá mais. Lázaro já está sepultado, 4 dias que ele está sepultado. Não dá mais para ir fazer. Mas ele foi, ele orou, esteve lá à beira do túmulo de Lázaro e disse: tirem a pedra. Ele já está há 4 dias, Senhor, já está cheirando mal. Então Jesus deixa. Então chegou lá e disse assim: Lázaro, sai para fora. E então Lázaro foi e começou a andar todo enfaixado como está. Que é assim o sistema judaico. Eles tinham que enfaixar o morto. Então ele disse assim: vai, Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro começou a andar em direção a ele, já foi um impacto violento. Ele: desatai-o e deixai-o ir. Por quê? Porque Jesus não ia desatar os laços que prendiam Lázaro. Aqueles que cuidaram dele teriam que tirar as amarras para que ele pudesse andar de novo. Então nós queremos pensar que cada um de nós tem uma responsabilidade no reino. E cada um de nós tem uma responsabilidade com o Senhor Jesus Cristo. Lázaro era muito amigo de Jesus. Não somente Lázaro, mas as suas irmãs eram muito amigas de Jesus. Quando Jesus passava por ali, eles tinham sempre um lugarzinho para dar para Jesus passar ali à noite, dormir, descansar e seguir caminhada no dia seguinte. Mas Lázaro era um servo que sabia da sua responsabilidade. E aqueles que estavam ali não sabiam da responsabilidade que Jesus tinha e não sabiam honrar a Jesus com a sua maneira de agir. Então Jesus diz: deixa os mortos sepultarem os seus mortos, mas você siga-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Aqueles que estão envolvidos com as coisas desse mundo, que você tem que pensar que você vai ter que cuidar do sepultamento do seu pai ou do seu irmão ou do seu irmão, não é isso. Não é isso que Jesus quer que nós tenhamos, uma atitude de desprezo, de desrespeito para com o morto. Não. Ele diz que você tem uma responsabilidade com o Senhor. Seu compromisso é com o Senhor. Como é que está sendo o seu compromisso nesse momento, sua vida? Jesus Cristo é o principal na sua vida? Você tem um compromisso de ser fiel a Jesus todos os dias de sua vida? Ou você quer ser um seguidor de Jesus somente enquanto os ventos forem bons, enquanto você está sendo abençoado, só nesse momento? Ou você vai ser um compromisso permanente? Você está pronto a dar o seu testemunho perante o mundo que você é um companheiro, um fiel seguidor de Jesus por qualquer lugar que você for? É isso que Ele quer de nós. E quando Ele deu essa palavra ali, talvez tenha sido chocante para aquelas pessoas, mas eles entenderam. Deixa os mortos sepultem os seus mortos. Quem são os mortos? Os parentes daquele moço, que ele estava morto, mas os mortos seriam os parentes, e deixa que os mortos sepultem os mortos. Morto não pode sepultar ninguém. Mortos espiritualmente.
Jesus estava atacando esse problema neles. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas tu vem e segue-me. Você não está morto. Você tem um compromisso com Jesus. Está pronto a seguir a Jesus. Venha a Jesus, siga. E é que Jesus está querendo dizer para você. Aqueles familiares que têm aquele para seguir e sepultar, eles farão a sua parte no devido tempo. Mas você tem um compromisso comigo de vir e seguir-me para onde quer que eu vá. Que Deus esteja abençoando a sua palavra na sua vida, meu irmão. E se você está pronto a seguir a Jesus, que faça-o já. Disponha-se a seguir agora a Jesus Cristo. Entregue a sua vida a Ele e confie nele. E vá até onde Jesus mandar. Vamos orar ao nosso Deus e Pai. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por essa palavra que Tu nos tens trazido nesse instante. Senhor, nós sabemos que Tu requeres de nós que tenhamos um compromisso real contigo, que estejamos dispostos a andar ao seu lado para qualquer lugar que formos e tenhamos esse compromisso de testemunhar de Jesus, sermos fiéis a Ti. Abençoa-nos, Senhor, por onde quer que formos. Tenhamos um compromisso permanente de andar contigo. Nós te pedimos e agradecemos estas bênçãos, pedindo que Tu nos abençoes em todo o nosso viver, em tudo aquilo que fizermos, que sejamos fiéis a Ti. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam conosco hoje e para todo sempre. Amém.